O Partido Democrático Republicano é um partido do interesse público, o partido do governo a favor dos cidadãos. Nos seus verdadeiros sentidos politológicos, as ideias de democracia e de república têm íncitas um conjunto de valores, uma ética que aponta para a sua efetivação numa organização política da sociedade considerada a melhor forma de um povo se governar a si próprio e de levar a reinar a justiça no seu interior, fazendo vingar, acima de tudo, o interesse dos cidadãos. Isso só é possível com governos que garantam a liberdade, a justiça e a fraternidade ou solidariedade, não prescindindo do respeito pela dignidade da pessoa humana na realização plena dos seus direitos fundamentais. A República só tem sentido enquanto regime político dotado de um sistema de governo em que o povo, no seu conjunto, assume o poder soberano, passando a mandar em si mesmo. Claro que sabemos que, historicamente, nem sempre se assumiu realmente assim. Nem sempre regimes que se declararam republicanos conviveram em regime democrático, pelo que não passaram de monarquias absolutistas sem rei. Sabemos que as repúblicas também podem degenerar em assumidos cesarismos e despotismos, ou, como hoje ocorre, em autocracias de governantes eleitos que impõem vontades próprias ou de interesses particulares, em geral, políticas não sufragadas nem referendadas pelos cidadãos. E aí temos governações destes últimos anos por parte dos partidos, uns mais ou outros menos, mas todos os que nos têm governado. O PSD, desde o pontificado de Cavaco Silva, o PP, pós-Freitas, e o PS de Sócrates. Ora, a res publica, na expressão latina, ou politeia, na expressão grega, traduzem a ideia de comunidade política em que não prevaleceriam os interesses exclusivamente particulares, evitando-se a tirania, a oligarquia e a autocracia. Impõem a ideia de um sistema ponderado, equilibrado, com a institucionalização do confronto participado e deliberativo dos interesses, em ordem a alcançarem-se os consensos, ligando cidadania e representação política. Por isso, queremos que os partidos sejam escolhidos, em definitivo, pelos cidadãos e não pelos dirigentes dos partidos, para que as orientações políticas e todas as grandes opções nacionais que interfiram com o bem-estar dos cidadãos não possam ser elaboradas nem aplicadas à sua revelia, contra o interesse dos cidadãos em geral. Hoje temos de perguntar-nos: será que Portugal tem realizado e poderá ainda realizar os grandes objetivos da ideia republicana em democracia? Uma coisa sabemos: a grande maioria dos portugueses não sente que governa o seu país. Importa, pois, constatar que hoje, para realizar essa ideia, é necessário repensar como tem sido realizado o interesse geral, o interesse público, o bem dos cidadãos, o respeito pela sua dignidade. Muitos são os problemas da demissão do poder político e da representação do povo, face ao mundo da economia excessivamente liberalizada, com governações próximas dos grandes interesses económico-financeiros e longe dos anseios sociais. Cidadãos, e especialmente membros do PDR, nesta hora da sua institucionalização, já com o indiscutível presidente eleito e em processo de eleição dos conselheiros nacionais e de seguida dos membros da direção política que nos há de conduzir à vitória e à governação de Portugal, esta é a hora de afirmarmos todos os valores da nossa declaração de princípios e propostas revolucionárias de ruptura com os programas dos atuais partidos, expressas estas nas orientações do nosso programa eleitoral, o que o Dr. Marinho Pinto apresentará em breve ao país. Portugal necessita do PDR. Portugal necessita de mais democracia, de mais desenvolvimento, de mais emprego, de mais bem-estar para os seus cidadãos, grande parte já descrentes dos partidos e do sistema político instalado. Esta é a hora do PDR.
Os portugueses querem mais democracia, não em palavras e mentiras, mas na realidade da governação do dia-a-dia, o que hoje se traduz na exigência de mais política na economia, nos mercados, exigência de mais ligação aos cidadãos por parte dos seus eleitos e mesmo em geral mais ética dos partidos e dos políticos e uma grande transparência do Estado. E também necessita reenquadrar a atual comunicação social no plano da ética dos atos informacionais, fora do domínio dos grandes interesses económicos que a têm subvertido ao seu serviço e dos partidos, e esses interesses há muito domesticados. Só repensando o funcionamento do Estado, dos poderes sociais que o dominam e dos contrapoderes que o deveriam corrigir e permitir que os cidadãos fizessem as suas opções políticas devidamente informados, restauraremos a nossa República Democrática. Com efeito, tenho para mim que os grandes temas do novo democratismo republicano, em Portugal e na União Europeia, no contexto histórico do presente, passam pela questão da governação e da transparência dos poderes públicos, da governação do povo, a regeneração da representação do sistema eleitoral, da governação pelo povo, também a revisão do regime do referendo, das iniciativas legislativas, da participação, da descentralização administrativa, com regionalização autárquica do continente, da governação para o povo, em causa o bem-estar geral, reponderando austeridades e o problema das dívidas nacionais, as disparidades brutais de rendimento, as deficiências da fiscalidade, em parte pouco progressiva e em parte omissiva, os deslizes deformantes do Estado Social, a falta de transparência e ética na política e a questão dos processos de conformação da defesa do interesse geral, referindo desde logo o que no seu livro acerca do contrato social, Jean-Jacques Rousseau, reportando-se embora a qualquer forma da administração de um Estado, diz: uma república, um país, uma administração só pode ser governada pelo interesse público. Permitam-me que comece por comentar a problemática atual dos meios de comunicação, dos meios de informação. Aqui importa dizer bem alto que sem ética na informação se desfaz um modelo democrático da triangulação potestática, impedindo ou empobrecendo o jogo democrático, comunicação social, poder e cidadão. A comunicação, escalão indispensável entre a opinião pública e os governantes, na dimensão da liberdade positiva, função essencial para veicular informação livre para os cidadãos, se não completamente livre e isenta, deixa de os equipar com instrumentos vitais para o exercício dos seus direitos cívicos, não lhes permitindo ter a voz esclarecida, capaz de exprimir as suas preocupações e opções na escolha dos seus representantes. A grande questão hoje é como corrigir os desvios do papel estatutário e deontológico dos órgãos e profissionais da informação, cada vez mais dependentes dos donos dos grandes interesses económicos que empregam os jornalistas. Pois, apesar da potenciação da influência dos mídia, os poderes públicos têm permitido que ocorra um fenómeno capitalista concentracionário e confiscador da lógica da comunicação informativa, vendida mais como mercadoria, e mercadoria com marca do que com garantia de notícia veraz, completa e esclarecedora para um exercício factual da cidadania face aos lobbies e diferentes poderes sociais, designadamente o poder político. O seu mecanismo global avança para monopólios produtores dos produtos informativos e contra-informativos, segundo os interesses dos grandes grupos económicos, e também produtos para vender a própria política que lhes interessa e ocultar a que represente os interesses gerais. Voltamos ao controlo sem necessidade de imposições externas de uma censura democrática, relativizando a importância de dados a desvalorizar para não haver divulgação, pelo menos atempada, zelando pelo bloqueio de notícias comprometedoras e delicadas, criando factos que desviem a atenção de crise ou erros governativos ou vícios dos agentes públicos, efeito biombo, vendendo políticas impopulares, antinacionais, com a mais natural da cientificidade da verdade e caminhos únicos
aqueles que interessam aos grandes interesses económico-financeiros e aos governantes que os servem. Numa sociedade republicana, em causa está a realização do bem comum, do interesse geral. Esse tem de ser o grande objetivo do PDR. É o objetivo primeiro do Presidente Dr. Marinho Pinto, é o nosso objetivo. Quem tenha assistido às tomadas de posição dos governos nos últimos anos não pode deixar de colocar à reflexão velhos temas e novos desafios, intrinsecamente ligados à construção das nossas atuais sociedades, colocando em causa o sentido mais lírico da vivência na República Portuguesa e a reconstrução, porque também nos cabe lutar, da futura República Europeia. Permitam-me que vá ao âmago da justificação mais profunda da ideia de um governo do povo, pelo povo e para o povo, ligado, pois, ao conceito de interesse geral e de quem cabe definir. Isto porque ele é pressuposto máximo connatural à legitimidade funcional cotidiana das governações políticas. Não é por acaso que ele aparece invocado quase só precisamente quando a sua efetivação parece mais questionável, as soluções menos acertadas ou mais discutíveis. É então que ele é enfatizado no momento e face a decisões afirmadas pelos governos como únicas corretas, porque ditas como únicas possíveis. A atualidade é, infelizmente, bem reveladora desta realidade, pois face a decisões tão proclamadas hoje, logo estrondosamente caídas ou alteradas amanhã, se comprova que, afinal, elas não eram as únicas possíveis, nem eram inadiáveis. E, se como se tem visto, não eram, logicamente também não tinham o dom de brindar a sociedade, senão com a invocação abusiva desse interesse geral. Pois hoje afirma-se algo com interesse público com a mesma facilidade com que amanhã se faz outra coisa. Onde está, afinal, importa perguntar, o interesse geral para os partidos que nos têm governado? E a governação e democracia republicana permite as derivas autocráticas a que temos assistido, sobretudo nestes últimos anos? Historicamente, a formulação da noção de interesse público geral parte de uma concepção da sociedade política fundada numa ligação natural, contratual, implícita, tácita entre os seus membros e acabaria por se consubstanciar na ideia contemporânea de Constituição Normativa. A Declaração de Direitos de 1978, no seu artigo 2º, afirma que o fim de toda a sociedade política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis, que são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Para chegar ao interesse geral, a partir dos interesses dos indivíduos, a Revolução Francesa inventou o chamado mandato representativo, em substituição dos mandatos imperativos ligados às categorias com assento nas cortes estamentais. Com efeito, se a soberania passa a residir no povo, o poder deve ser confiado a representantes a quem, se livremente escolhidos, caberá decidir sobre o que é ou não do interesse de todos, o interesse geral, determinado pela razão que os deveria guiar, o que ficaria garantido no pressuposto de um conhecimento e uma confiança ligados a essa escolha livre pelos cidadãos. Por isso, as construções sobre o mandato não imperativo e a soberania da lei não podem deixar de estar ligadas à confiança na persecução do interesse geral, o único com a virtualidade de garantir a imparcialidade e independência. Embora a visão anti-intervencionista pública do liberalismo económico sempre tenha tendido a defender o dogma de que o interesse geral resultaria naturalmente da procura por cada um do seu próprio interesse, pois a utilidade dos indivíduos conduziria à utilidade geral, que o Estado, portanto, não intervenha a distribuir melhor a riqueza, pois o enriquecimento de alguns enriquece o país, o todo. Tal é contrariado pela história, antiga e recente, dramaticamente por mais do que uma vez. Aliás, de novo, as atuais crises o demonstram. A ideia do interesse geral exterior ao poder não resiste à leitura liberal, permissiva de todo o tipo de pressões,
e dependências, abusos e assimetrias. Vivemos uma época de crise sob a realização deste conceito de interesse geral, capturado pela doutrinação liberal ao serviço dos grandes interesses e pelo seu grupo dominante no poder, aparecendo sempre invocável para ajudar a legitimar os seus poderes e decisões, por mais desajustadas ou inaceitáveis que sejam. Sobretudo com as distorções de representatividade, face à evolução para sociedades partidocráticas, funcionando como substitutas dos velhos estamentos medievais, em que o que conta é a luta pelo poder e a sua manutenção, num mero jogo entre grupos que se disputam, não a razão para o exercício do poder, mas os lugares do poder a qualquer preço. Não querendo representar o interesse geral, como geral é o eleitorado, mas a representar-se e os interesses que o sistema económico ou financeiro lhes incumbe, numa clara demissão do político, do poder político, construindo falsamente o interesse geral porque apenas instrumento e integrador de meros interesses parcelares dominantes. De qualquer modo, porque princípio fundante, justificativo e também limitativo do poder aos novos republicanos, cabe reaver a ideia genuína de interesse geral, a única que pode legitimar o exercício do poder, sob pena de os atos serem indevidos e o poder legítimo e o poder ilegítimo. Há, pois, que reabilitar este conceito e a sua correta aplicação. Uma coisa desde logo é certa: nenhum governo pode agir autocraticamente e muito menos em situações socialmente complexas, arrogando-se dono, senhor do monopólio da concepção do interesse geral. República é também participação e, sobretudo, nas grandes e decisivas questões nacionais. A tentativa totalitarizante de o monopolizar, também possível em democracia, com o mero argumento de uma investidura legal no poder, cria o vazio à volta desse mesmo poder, afasta o debate e desmobiliza para combates que devem ser de todos, torna impossível a colaboração eficaz, enfraquece a sociedade. O governo que se apresente como detentor do saber absoluto, que julga tudo para poder fazer, até ser eficaz, é megalómano, não democrático, não republicano. Desenganem-se os que pensam que a explicitação do interesse geral é algo de descoberta iluminada por quem governa, dom divino, incontestável e definido uma vez por todas. Não. Antes, apela à discussão e ao questionamento permanente por aqueles em nome de quem e para o bem de quem é suposto ser exercido. Hoje vivemos momentos em que é preciso gritar que a regeneração, a moralização do Estado é necessária e urgente. A conquista da eficácia é uma obrigação. Os sacrifícios têm limites. A brutal austeridade de castigo sobre os portugueses, o confisco e o esbulho que sofremos por obra de governantes estrangeiros e dos nossos próprios governantes, sob a forma de cortes no rendimento, reformas e impostos excessivos, atrasos na justiça, são inaceitáveis, mesmo que deixem de ser crimes só porque os beneficiários tomam o poder e podem publicar leis que os imponham. Não está em causa o cumprimento de obrigações razoáveis, justas, nem uma modernização do Estado que seja imprescindível. Mas isto não pode fazer-se de repente e contra tudo e todos. Embora tudo isto possa ser necessário, se queremos que se mantenha um modelo de Estado social e que não se ponha em causa o essencial das funções tradicionais do Estado. Mas que não se destrua, antes se reforce, o cumprimento de todas as novas missões, com satisfação geral, assenta em princípios de grande justiça, igualdade e racionalidade. Muitas das dificuldades vividas pelo Estado nas suas missões não são puramente técnicas ou financeiras, a resolver pela tecnocracia ou mera contabilidade, como tem ocorrido à revelia do querer dos cidadãos. Importa gritar bem alto que elas encontram o seu fundamento também na problemática da legitimidade perdida no período pós-eleitoral. Questões de rigidez, disfunções, austeridades suicidas, medos de ações burocráticas, flagrante incumprimento de promessas eleitorais, erros e desvios, ocasionadores da crise dos orçamentos e das receitas fiscais, com injustiça fiscal,
grave retrocesso na riqueza nacional, corrupção, altos níveis de desemprego, etc. Tudo alimentando uma crise de confiança e legitimidade, causando separações entre representantes, governo e sociedade. Esta está em mudança profunda, que os timoneiros do Estado não percebem nem acompanham. O poder político não é o único poder social. Deve abrir-se à discussão dos conteúdos do interesse geral, sempre que, por seus excessos ou inadequações, outros poderes ou contrapoderes sociais o confrontem ou afrontem. Estar aberto em permanência à sociedade e seu dinamismo. Não apenas abrir quando não lhe resta outra alternativa, pressionado, deixando chegar ao ponto de serem outras pessoas, interesses, instituições ou Estados estrangeiros a definir e impor, em vez do governo do próprio Estado, os interesses que a ele e aos cidadãos que representa caberia executar. Ao governo cabe afirmar não a verdade absoluta de tensão da ideia de interesse geral, mas o primado da política, o que exige a definição última das coisas pelo próprio poder político. Os governantes têm de despir-se da tendência para absorver a sociedade, de se julgarem senhores do bom direito e do exclusivo do entendimento sobre o interesse geral, reconhecendo a legitimidade de quem se lhe opõe e de outras visões, e abandonar as suas, designadamente quando não estão a resultar ao contrário do pretendido, do afirmado. Governar é, sobretudo, dirigir a sociedade na lógica da representação, não substituir-se a ela, não sufocar, eliminar, anular a sociedade. Hoje, o Estado assume muito deficientemente as funções fundamentais, tradicionais, de soberania, manutenção da ordem e justiça, com aumento do sentimento de insegurança. Há uma crise de confiança e não há eficácia social, que desde logo no campo económico, sem liderança clara e crença no poder, exigindo-se um novo Estado e uma outra União Europeia no plano da eficácia, da legitimidade e de solidariedade. Poderes não vergados aos grandes interesses que o corrompem e o domesticam. No Estado a que a União Europeia chegou, o bem-estar dos seus povos não admite já marcha atrás no processo para uma república pan-europeia, mas também não permite o atual status quo autodestrutivo, tirando racionalidade à luta política por uma sociedade melhor, com este cruel e crescente desajustamento entre a esfera económica ou financeira e a política, colocando em causa princípios fundamentais da democracia e da República. Quanto a este projeto da República Europeia, o interesse da Europa em geral estará sempre em causa face às deficiências da sua estrutura orgânica, excessos de liberalismo, que beneficiam os países economicamente mais poderosos e é omissivo quanto à defesa dos interesses gerais no âmbito da globalização. Vemos que não assenta hoje no respeito dos vários Estados europeus, apesar de todos igualmente soberanos. Os Estados mais desenvolvidos continuam a beneficiar do conjunto, mas não colaboram no fim das assimetrias regionais e dos desequilíbrios económicos e sociais no todo europeu. Como garantir a integração das diferentes manifestações de poder da futura República Europeia a bem do todo e não apenas dos cidadãos dos Estados maiores e mais desenvolvidos? Ela só tem sentido como uma república federalizadora de espaços nacionais soberanos ao serviço da liberdade e do bem-estar dos seus cidadãos em geral, como construção de um uno na diversidade, com a irreprovável democratização das instituições da organização territorial e com o enquadramento geral mais equilibrado dos grandes objetivos sociais. Em geral, uma república onde reina a conjugação permanente da solidariedade e não o domínio decisório e a exploração dos Estados mais débeis pelos mais fortes. Dois conceitos importa conjugar com equilíbrio: integração, concentração a favor do todo nesta evolução federadora, não estática, mas dinâmica, e garantia de centralização das partes, com consequências nas suas estruturas e funções. Em sistema constitucionalizado que garanta uma abordagem processual, simultaneamente histórica quanto às boas experiências alheias, mas também
tendo em conta as más experiências próprias. Os tempos atuais da globalização e de crises vividas nos países europeus, social e economicamente mais débeis, em decurso de resolução iníqua, veio também mostrar-nos a inadequação dos modelos conhecidos de federalismo para avançar na correção das infuncionalidades da União Europeia. Já não é possível a defesa de uma construção dual ao jeito desses federalismos históricos, que a iniciar-se agora aqui seria infuncional. Ele deveria contribuições tendencialmente exclusivas em cada escalão de poder, em separadas esferas europeia e nacional, submissão em cadeia onde os Estados e poderes sociais mais fortes dominariam o escalão superior. Hoje, só já podemos considerar compatível um governo global europeu, mas garantidamente partilhado, e sem construções estadualmente assimétricas, com alguns totalmente dentro da União Europeia e sua zona monetária e outros mais ou menos fora do projeto global. Tudo à la carte. Esta Europa, que se tem revelado, só já é concebível como um modelo federalista de ampla interadministratividade, numa construção essencialmente cooperativa de colaboração e coordenação vertical e também horizontal, mas sem autoritarismo dos mais fortes, necessariamente solidária entre todos os níveis, a favor do todo europeu e dos cidadãos de todos os Estados, para que, a prazo, não se continue com povos e cidadãos de primeira, de segunda ou mesmo terceira, o que a sua atualidade acentuou. Estamos face a uma reconstrução que urge encetar e pela qual vale a pena lutarmos. O nosso republicanismo reconhece um papel essencial ao Estado como garante da não-dominação. A nossa República está debilitada, como debilitada vai a construção da República Europeia. Ambas debilitadas, enquanto sistema e processo de vivência da democracia, no seu funcionamento cotidiano, aliadas uma do interesse geral e da aplicação dos valores republicanos e outra, cada vez mais longe de tudo que prometeu aos povos europeus. Os seus modelos de organização e de funcionamento do sistema político revelam-se propiciadores de estrangulamentos funcionais, inadmissíveis desvios democráticos e mesmo recorrente falta de ética política. Com afastamento entre os políticos e o povo, face à técnica de representação deficiente, à força dos lobbies e à osmose corruptora entre o político e o económico ou financeiro. Não podemos aceitar que um sistema político de governação não garanta aspectos caracterizadores da lógica democrática ou republicana ao ponto de permitir governos e parlamentos alheios totalmente à ideia republicana de representação popular, com políticas antinacionais, umas destruição do projeto europeu, outras também políticas não minimamente sufragadas, nem nas urnas, nem em qualquer referendo, em nome dos tais pensamentos únicos e iluminados impostos contra a vontade de uma república de cidadãos. Os ideais políticos baseados no pensamento republicano têm evoluído desde Aristóteles até à atualidade, mas não deixaria-se chamar à coação os componentes então revolucionárias, mas hoje de novo de releitura bem atual da tríade kantiana de conceitos normativos jurídico-políticos, os de liberdade, mas também a república, os de igualdade e os de autossuficiência entendida como independência, tanto mais de invocar. Hoje, face a uma União Europeia onde a ideia que a permitiria substituir se vai desvanecendo de solidariedade que o projeto europeu era, pressuposto de fazer vencer. Ela não pode parecer menos útil à nossa reflexão integradora da ideia da República, pois a governação dos últimos tempos, em vez de igualdade, acentua a desigualdade de oportunidades, de riqueza e de bem-estar entre os cidadãos. E, em vez de independência, veio pela via da doutrinação da economia neoclássica e da submissão indiscutida que tal propicia às imposições dos governos alheios, cedendo toda a nossa margem de independência na construção das políticas e soluções nacionais. Apesar de supostamente devermos viver em democracia republicana, voltamos a uma espécie de vigência doutrinal e prática do absolutismo ilustrado, na sua perspectiva da legitimação como uma reelaboração antidemocrática e antirrepublicana da teoria do duplo contrato civil, aí reintegrando de novo a ideia do prévio pacto de missão do povo a quem governa, meramente por esse simples facto.
com a atual governação portuguesa, enquanto afronta deliberadamente a Constituição Republicana, a pretender uma legitimação para tudo fazer, assente no tal invocado dogma da assunção da representação absoluta do príncipe, agora eleito, mas na melhor linha da amargura paróntica russoniana, confiscador da soberania do povo, que ao escolher representante perdeu inelutavelmente o poder, gritante e designadamente para esconder deslealdades e compromissos antiéticos dos atuais titulares do poder político, e não apenas na ideia de que os bancos demasiado grandes não podem falir, sem prejuízos para a economia em geral, mas muito face ao historial nacional nesta matéria, visível nos casos de um modo apressado, como tudo foi feito, noutros das posturas enganadoras para tentar captar investimentos condenados depositantes. Como tudo foi feito, na ocupação, na mentira pública, no evitar da real investigação das causas e pedidos das responsabilidades, constata-se mais a necessidade apressada de evitar que aparecessem à luz do dia o conhecimento das condutas desses titulares. Tudo com a benção dos atuais governantes. Quem não se lembra de um célebre discurso do atual Primeiro-Ministro, faça uma pergunta da comunicação social, referente ao volte-face da governação do seu programa, tendo presente as promessas eleitorais, dizendo que as suas opções eram indiscutíveis, porque ele tinha ganho as eleições. Podia fazer tudo sem se sentir limitado. Concluo estas considerações, dirigindo-me a todos os que me seguem nas redes sociais, cidadãos que pensariam bater-se e queremos a votar confiantes nas próximas eleições para o Governo e para a Assembleia da República e para um Governo diferente. E, sobretudo, dirigindo-me aos companheiros de partido neste momento especial em que o PDR vai eleger em Lisboa, no próximo dia 20 de junho, sábado, os seus conselheiros nacionais, representantes dos seus militantes e estruturas de todo o país, cidadãos deputados, oriundos uns de partidos, desde o PS, o PSD, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda, gente que nunca teve partido também, nem funções públicas, nem funções políticas, outros especialistas qualificados, em geral cidadãos, que simplesmente querem endireitar a democracia e o país. Dirijo-me a eles dizendo-lhes que, por muito que a palavra república, tal como a de democracia, viva por aí entre uma realidade de continuidade ideal, mítica, quizás por vezes utópica, e uma continuidade real nem sempre apaixonante, e mesmo por vezes decepcionante, ou confusamente apresentada na teoria política contemporânea, ou como uma ambígua categoria filosófica apenas da atualidade, a nós tem que caber-nos rever em cada momento os seus valores e afirmá-los. E em períodos de autocratismos antirrepublicanos como os atuais, gritar esses valores essenciais, revendo os seus fundamentos, naturalmente em conjugação com a evolução, no que se reporta às características de uma democracia moderna avançada, que ela hoje, a democracia e a República, também exige. E sem deixar de enquadrar no concreto projeto constitucional a um tempo garante da democracia e da República, que, permita-se-me que diga, tudo aparece explanado na magnífica síntese que é a declaração de princípios do já nascido e entre nós bem vivo e a crescer fortemente Partido Democrático Republicano, em boa hora fruto da coragem, do saber e do dinamismo do Dr. Marinho Pinto, seu Presidente. Muito obrigado.